Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. Mateus nasceu e cresceu numa cidade chamada Bom Jesus do Norte, no estado do Espírito Santo. Sua família era proprietária de uma chácara e eles viveram muitos anos na área rural daquele lugar. E desde criança Mateus ouvia histórias que ali perto de onde ele morava, a alguns metros da casa dele, existia uma chácara que era habitada por um homem que praticava feitiçarias. E todos os pais, avós, orientavam as crianças a manterem distância daquele lugar. Todos tinham medo, até mesmo de conversar com aquele homem durante o dia e menos ainda durante a noite. E todas as crianças foram crescendo assustadas com aquela história, apavoradas, mantinham distância daquele lugar. Quando iam e voltavam da escola, elas permaneciam do outro lado da rua, somente para ficar o mais longe possível da entrada daquela chácara, onde aquele suposto homem feiticeiro morava. O tempo foi passando. As crianças cresceram. Então começou a surgir uma dúvida na cabeça delas, dizendo: será que realmente era verdade tudo aquilo que nossos pais falavam? Será que era verdade as histórias contadas por nossos avós e pelas pessoas mais velhas, dizendo que era perigoso passar perto daquela chácara onde o homem era um feiticeiro? Essa dúvida começou a invadir a cabeça do Mateus e também dos amigos que iam e voltavam com ele todos os dias da escola lá da cidade. Na adolescência, eles já não acreditavam mais naquelas histórias. Naquela chácara onde morava o suposto feiticeiro, havia muitas plantas, muitas árvores frutíferas que chamavam a atenção de todos que passavam em frente àquele lugar, principalmente das crianças, que olhavam com muita vontade de poder colher uma jabuticaba ou uma goiaba, mas assustadas, com medo, nunca nenhuma delas ousou entrar naquele lugar para apanhar alguma fruta. Mas, como já disse, com a chegada da adolescência, aquelas histórias já não assustavam mais aqueles meninos que olhavam diferente para aquele lugar e tinham sempre a dúvida que talvez aquela história tivesse sido inventada somente para botar medo nas crianças e assim elas não entrariam naquele lugar. E também falavam que todas as pessoas que entraram naquela chácara, mesmo a convite do morador, desapareceram de forma inexplicável. Mas ninguém nunca provou nada a respeito disso. Nunca houve nenhuma investigação naquele lugar. Os meninos e meninas cresciam sabendo dessas histórias, mas nunca viram um carro de polícia parado em frente daquela chácara, procurando fazer uma investigação sobre o desaparecimento das pessoas que os pais, os avós e outras pessoas mais velhas tentavam enfiar na cabeça das crianças. Num certo dia na escola, Mateus e seus amigos começaram a combinar de irem até aquela chácara onde morava o suposto feiticeiro. Eles entrariam por trás da casa daquele homem para poder pegar algumas mandiocas que ele plantava lá no fundo da casa. E assim ficou combinado. Após o horário
de escola daquele dia, Mateus e as outras crianças foram para a casa delas. Ao entardecer, um grupo de crianças se reuniu e seguiram por uma estrada de terra e foram até a casa do Mateus. Chegando lá, Mateus disfarçou para que os pais dele não desconfiassem de nada, saiu até o terreiro da casa e foi conversar com os seus amigos. Depois ele voltou, entrou na casa novamente e falou para a mãe dele que ele iria, junto com os amigos, até a casa de um deles para buscar um livro, porque haveria uma prova na próxima semana e ele precisaria estudar para ficar preparado. O sol ainda não estava se pondo e aquele grupo de crianças saiu daquela casa e seguiram novamente pela estrada de terra e passaram em frente à chácara do homem conhecido como feiticeiro. E era aquele lugar onde eles tinham programado ou planejado para poder invadir quando caísse a noite. Eles passaram devagar, olhando para dentro daquela chácara, e logo mais à frente eles pararam, entraram numa região onde havia um mato, e ali aqueles garotos haviam deixado alguns sacos e sacolas escondidos, os quais eles usariam para enchê-los com a mandioca que estava plantada atrás da casa daquele homem, que elas temiam tanto enquanto eram crianças, achando que realmente ele era do mal. Mas isso já não estava mais na cabeça de nenhuma daquelas crianças. Talvez até lembrassem, mas nenhuma delas sentia medo ou pavor daquelas histórias que elas ouviam, e tinham medo, pavor de passar até mesmo em frente daquele lugar. Mas na adolescência, isso já não causava tanto efeito na cabeça deles. Na pré-adolescência, nenhuma daquelas crianças se achavam que ainda podiam ser infantis e já se achavam suficientemente donas de si e responsáveis por tudo o que iriam fazer. Elas ficaram aguardando dentro do mato até o sol se pôr. Depois esperaram a noite chegar. E após as luzes daquela casa do homem, do suposto feiticeiro, serem apagadas, aquele grupo de crianças ou de adolescentes saiu daquele mato, bem devagar, atravessou aquela estrada de terra, entraram por baixo de uma cerca de arame e foram bem devagar para não chamar a atenção dos cachorros e aproximaram-se da plantação de mandioca atrás da casa daquele homem. Tudo estava em silêncio, então provavelmente tudo ocorreria perfeitamente bem e nada iria atrapalhar o plano daquele grupo. Eles começaram a arrancar a mandioca e enchiam aqueles sacos que eles levaram, também sacolas, e quando viram que já estavam totalmente preenchidos, aquele grupo pegou os seus pacotes e saíram vagarosamente daquele lugar. Mas quando estavam chegando perto da rua, elas avistaram alguns cachorros ao lado da cerca. Então sentiram medo e decidiram mudar de direção. Foram para um outro lado da chácara e seguiram para o fundo daquele lugar, em busca de uma outra saída, onde os cachorros não pudessem vê-los passando ali dentro. Porque se os cachorros avistassem, naturalmente eles iam fazer barulho e eles correriam o risco de serem mordidos por aqueles cães. Eles chegaram numa colina, já cansados de tanto andar, e enquanto estavam subindo com aquele saco de mandioca na costa, sacola de mandioca pesada nas mãos,
Ao longe, eles ouviram os cachorros latindo. Será que os cachorros viram aquele grupo e agora estava vindo atrás deles? Será que o homem, o feiticeiro, também estava acompanhando os cachorros e estaria seguindo aquele grupo ali no meio do mato, naquela colina? Eles começaram a sentir medo. Todos começaram a lembrar das histórias que eram contadas por suas mães e por seus avós também, enquanto aqueles cachorros continuavam latindo. Eles começaram a andar mais rápido, mesmo com o cansaço chegando. E quando já não estavam mais aguentando, de dores nas pernas e muito cansadas, aquele grupo parou embaixo de uma árvore para descansar um pouco. Os cachorros já estavam ficando distantes. Os latidos daqueles cães se tornavam fracos, então isso mostrava que eles não estavam vindo atrás deles. Mas algo pior iria acontecer enquanto estavam descansando. Naquela noite escura, embaixo daquela árvore, todos aqueles que estavam ali parados começaram a ouvir, no meio do mato, vozes dizendo: cadê o meu braço? Cadê a minha perna? O que vocês fizeram com os meus olhos? Por que vocês arrancaram nossos membros daquela terra? Os cabelos daqueles adolescentes ficaram arrepiados. Uns começaram a tremer, outros queriam chorar. De repente surgiu várias pessoas, vários vultos por um caminho e estavam vindo na direção deles. Era uma procissão de espíritos que vinham falando como um coral, perguntando: cadê meu braço? Cadê minha perna? Cadê os meus olhos? Aqueles adolescentes levantaram e saíram correndo com todas as forças que encontraram até chegarem numa saída. Deixaram a mandioca embaixo da árvore, deixaram o saco cheio de mandioca, abandonaram aquela sacola repleta de mandioca embaixo daquela árvore. Quando chegaram na estrada de terra, alguns já estavam chorando. Seguiram então correndo até a casa do Mateus. Ao chegarem na porta da casa daquele garoto, ele bateu chorando, gritando, chamando a mãe dele, que veio rapidamente atender. E ele estava tremendo. Os lábios do menino estavam brancos e todos estavam apavorados. A mãe do garoto perguntou o que havia acontecido, mas eles ficaram com medo de contar o que realmente aconteceu e olhavam para trás, ouvindo os latidos daqueles cachorros, que provavelmente eram os mesmos que latiam na chácara daquele homem, onde elas tinham acabado de invadir. E durante a manhã, quando o sol nasceu, aquele grupo não quis nem mesmo esperar para tomar um café. Todos levantaram cedo e foram embora. Somente depois Mateus confessou à sua mãe o que eles tinham feito e o que eles viram naquela noite.